gente está trazendo aqui o Leandro Michels, que vai falar sobre a qualidade dos ensaios, quais os desafios de qualidade ele tem encontrado no mercado. Ele é muito experiente nisso. É muito importante vocês ouvirem para entender onde a gente vai chegar com os nossos ensaios laboratoriais, o que pode ser exigido dos produtores, distribuidores, tecnologias, e onde vocês vão ter que ter atenção para comprar de bons distribuidores e comprar bons produtos. Primeiramente, Vai entrar aqui? Tá. Primeiramente, gostaria de agradecer o Café e todo o pessoal da BGD pelo convite para vir compartilhar um pouco do conhecimento e aquilo que a gente desenvolveu nesses anos aí trabalhando com energia solar fotovoltaica. Trabalho desde 2009 no tema, então estou bastante tempo no assunto. Já peguei fases desde o início até agora, que está no mercado de expansão. Agora nós já estamos no momento de ouro aqui no Brasil. E por trabalhar há muito tempo, eu tenho um carinho especial por essa área e tenho um pensamento de desenvolver um mercado sólido a longo prazo, para que as pessoas que entrem aqui sejam pessoas que realmente vistam a camiseta do setor, encarem ele como um projeto de vida e, para isso, fazer serviços, negócios e projetos bem feitos. E isso é importante, que nós tenhamos um ponto onde nós saímos de ser um mercado insignificante e entramos na ribalta. E esse é um momento que nós temos que começar a cuidar, porque nós começamos a virar alvo. Todo mundo que se destaca em algum momento vira um certo alvo. Então nós vamos, em algum momento, ter alguém que vai tentar nos atacar por outros objetivos, ou mesmo por inveja e ciúmes. Mas nós temos que ter cuidado para que o nosso mercado seja eficiente e bom a longo prazo, e não somente no curtíssimo prazo. E é nessa filosofia que eu tenho trabalhado e contribuído para o setor. Então, só para uma breve introdução minha, eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Embora talvez muitos de vocês não conheçam, nós temos uma universidade grande lá, onde a área de engenharia elétrica, em especial a área de energia, é muito forte, onde nós temos um instituto chamado Instituto de Redes Inteligentes, que é um instituto, tem esse prédio ali, que faz interação com o setor produtivo, onde nós desenvolvemos projetos de pesquisa e projetos de prestação de serviços tecnológicos avançados, dentre os quais o serviço tecnológico que nós mais trabalhamos é os ensaios de inversores fotovoltaicos conectados à rede. Hoje nós temos um laboratório com potência de até 75 kW para realizar ensaios, e muitos inversores que estão no mercado passaram por nós. Nós já realizamos mais de 150 ensaios de inversores. Praticamente as grandes marcas, as principais marcas do Brasil já passaram alguma vez por lá. E a gente identificou padrões nesses ensaios de inversores e questões que nos levam a ficar muito receosos e temerosos que nós podemos ter problemas no mercado porque tem equipamentos que não possuam uma alta qualidade ou não tenham requisitos de segurança mínimos, e que isso vai gerar problemas, se não no curto prazo, no médio prazo. Os problemas eles tendem a aumentar com a vida útil. Quando é novo, que nem um carro, tem muito menos problema um carro novo que um carro usado, né? Se vale também para qualquer circuito eletrônico, né? Ele vai envelhecendo, e quando começam a ocorrer os problemas, eles, se não forem um equipamento seguro, ele pode provocar riscos, gerar riscos, tanto para as pessoas quanto para as instalações, riscos desde risco de choque elétrico, risco de fogo e assim por diante. Então nós temos um laboratório, eu também coordeno o comitê de revisão das normas técnicas da ABNT, e aonde também nós temos que enxergar para o outro lado. A penetração de energia solar fotovoltaica está ficando tão grande que ela começa a criar impactos no sistema elétrico de potência, no sistema interligado nacional. E nós também temos que ter cuidado para que essa penetração não cause problemas, porque se causar problemas, vai chegar uma hora e vamos dizer, não podemos conectar mais, chegou no nosso limite. Tá? Nós não queremos isso também. Então, nós temos que atentar por essas diversas frentes que são importantíssimas para que o nosso mercado seja visto como referência de segurança, referência de desempenho e referência para ser um ativo interessante para que o consumidor adquira ele. Então, já foi falado, nós estamos no Brasil
ao final do ano passado, eu peguei final de 2020, tá? No mesmo nível de potência da Alemanha em 2006. Ou seja, nós somos um mercado bem infante, um mercado jovem. Então, temos muito ainda para aprender, muito é instalação nova, então nós temos muito para aprender ainda. Vejo que também nossa tecnologia aqui no Brasil e o conhecimento tecnológico está num estado de maturação, numa curva bem introdutória, aonde tem muitos players, não é um mercado já mais consolidado e aonde que a gente chegou no momento que a gente passou daquela fase inicial de uma tecnologia inovadora, aonde ela tem que virar uma tecnologia confiável. Nós temos que passar por esse momento. Isso já aconteceu em vários setores. Às vezes, na indústria automobilística, tinha muito mais fabricante de carro na década de 20 do que tem hoje no mundo. Então, é natural esse processo. Obviamente, aqueles que não são tão bons, não eram tão confiáveis e seguros, eles acabaram deixando o mercado, no caso de carros. E vai acontecer também, esse fenômeno é um fenômeno recorrente em qualquer área de desenvolvimento tecnológico. E aqui, o assunto que geralmente não é muito interessante, porque é pisar no nosso próprio calo, mas nós temos que olhar com atenção esses pontos que são os riscos. Tá? A questão até da discussão aqui, complementando um pouco a discussão do Captain, falando sobre tecnologia de CC, CA, o problema não é ser CC ou CA, é ter circuito energizado. Tá? Em CC, se vocês pegarem as normas de instalações elétricas, vocês sabem, o CELV em CC é mais alto que em CA. Ou seja, não é o fato de ser CC ou CCA que é o problema. O problema está energizado. Eu já vi, e a segunda questão é que a proteção tem que ser feita no ponto aonde ela minimiza a distância do ponto de instalação. Ou seja, quanto mais próximo do ponto de origem, ou que ela abranja mais tamanho da instalação, esse é o ponto ideal. E isso cabe para algumas questões envolvendo a segurança de inversores e de sistemas fotovoltaicos. Então, no Rapid Shutdown, no desligamento do módulo, você tem uma fonte de potência que tem tensão, tá? Que é o módulo fotovoltaico. Se você quiser reduzir ao máximo, aumentar ao máximo a segurança dela, você tem que tornar a tensão igual a zero e a potência igual a zero. O mais próximo possível do módulo. Então, o ponto ideal para fazer o Rapid Shutdown é um curto-circuito dentro da caixa de junção do módulo, curto-circuitando todas as células. Se aquele curto-circuito resistir à corrente de curto-circuito do módulo, você vai ter potência igual a zero, porque se a tensão é zero, a potência é igual a zero, e você vai ter uma corrente circulando, mas vai ter uma perdinha no cabo só, mas a potência é igual a zero, e a tensão é nula. Então, esse é o ponto ideal. E as normas internacionais, da qual eu também participo da comissão da IEC, elas sempre têm essa visão de buscar os pontos ideais para incluir a proteção. Quando é que eu incluo proteção? No inversor, quando é que é na instalação, ou quando é que ela é no módulo? Depende do ponto ideal. Então, a lógica da filosofia das proteções é sempre de maximizar a área de cobertura e reduzir, diminuir o ponto. Quanto mais próximo do ponto de origem dela tiver, também mais chance de se tem de que os problemas, os riscos sejam pequenos. Então, nós temos alguns tipos de riscos, está em inglês aqui, mas eu acredito que vocês todos entendam, que são riscos de fogo, riscos de choque elétrico e riscos de explosão. Aonde os riscos de fogo são vários. O caso do bombeiro tem um caso particular que pode ser o fogo não ser gerado pela instalação fotovoltaica, ele pode ser o fogo da casa e você tem que desligar a casa. Então você tem que ter um circuito externo para comandar, e o ideal seria curto-circuitar os módulos um por um. Esse seria o ideal para garantir que a potência e a tensão são nulos lá. Acabou tensão, acabou potência, você não tem energia para alimentar o fogo e você não tem tensão para dar choque. Esse é o ideal. Tá? Então, claro que tem um custo-benefício. A gente tem que fazer sempre com soluções de compromisso. Colocar proteções sempre torna mais caro. Então, sempre é uma solução de compromisso. Até quanto a gente vai aceitar? Porque 12 volts CA, ele pode matar. Se vocês pegarem a norma de instalação elétrica, se você está submerso, o limite é 12 volts do CELV. Então, a tensão é relativa. Você pensa no sistema fotovoltaico que entrou numa enchente, né? Tapou uma casa de enchente. Pode ser, se você tiver 30 volts CC, você pode
teoricamente, matar. Então, o limite não é muito... o ideal é deixar zero. Eu já li isso em artigos científicos também, o pessoal falando sobre essa abordagem, que o ideal seria fazer o módulo ter uma caixinha lá que curto-circuitasse ele. Tá? Dentro da caixa de junção já ser automático e ter um comandinho só para ligar quando você quer usar a string. Bom, então nós temos tolerância à falha simples. Tá? O curto-circuito já é atendido pelas normas. Nós temos fusíveis tanto no fio positivo quanto no fio negativo pela norma, que praticamente todo mundo faz isso, justamente para garantir a segurança contra um curto-circuito. Tolerância à falta simples é outro ponto muito importante que é defendido e usado nas normas internacionais, que é o inversor tem que... qualquer componente do inversor se falhar, o inversor tem que se desligar, tá? Automaticamente. Por isso, você já deve ter ouvido que muitos inversores, quando liga, tem dois barulhinhos de relé, 2 ou 3 barulhinhos de relé, tec, 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 tec. Ele tem que ter 2 relés em série, porque se um colar o contato, você tem o outro. E a cada partida tem que se testar se aquele relé está operando ou não. Inversores que têm isso, têm uma segurança muito maior do que aqueles que não têm. Tá? E a desconexão tem que ser física, não pode ser por chave eletrônica, não pode ser por semicondutor. Por quê? O semicondutor, muitos deles têm o modo falha em curto. Se o modo falha em curto, você pode queimar e ficar em curto. E aí você perdeu a proteção. Temos suportabilidade dos relés também, antes impulsos. Na nossa rede elétrica tem impulsos. Os relés têm que suportar isso. Existem normas internacionais. A Alemanha tem a VDE lá, que é bem crítica quanto a isso. Que esse relé da rede, ele deveria suportar impulsos de 4 kV. Justamente porque pode ocorrer na rede. E o relé não pode ser danificado ou colar o contato nessa situação. O que acontece, às vezes, pode colar o contato nessa situação e aí você perde a segurança. E faltos, arcos elétricos também é um ponto bem crítico, porque é uma característica muito particular do sistema fotovoltaico. O arco elétrico em fotovoltaico, o arco elétrico série, que é o crítico em fotovoltaico, que é o arco que ocorre no próprio circuito da instalação, que acontece normalmente em cabos mal crimpados, tá? Conectores com cabos mal crimpados. Ele é um problema que também, muitas vezes, no comissionamento não se consegue detectar, porque o cara fez na hora e ficou razoavelmente bom, e com o tempo foi começando a criar zinabre ou qualquer outra conexão e começou a se perder o contato elétrico. E com o tempo, esse contato elétrico pode começar a gerar um arco, que é problemático também, porque nossa fonte fotovoltaica é limitada, ela tem um limite de potência. Então, ele não dá um curto franco, que nem na outra instalação elétrica normal. Numa rede CA, se você tem um arco elétrico, provavelmente a fonte ela vai jogando potência infinita naquele arco elétrico, e aí vai chegar uma hora que o fusível desarma. Muitas vezes o fusível desarma. Tá? Na CC, não, porque a fonte da CC também pode isso, mas na fonte fotovoltaica, não. A fonte fotovoltaica é limitada, então se você começa a ter muita corrente, ele reduz a tensão. Então ele mantém, é difícil de detectar o arco elétrico. Tá? Por isso que ele é um requisito. E o melhor ponto que tem para instalar a proteção de arco elétrico é dentro do inversor. Porque pode ter já deve ter visto fotos de curto de arco elétrico nos plugs de entrada, nos terminais de entrada do inversor. Então, se você colocar dentro do inversor, você protege toda a instalação elétrica. Tá? Também não são só esses, né? Nós temos os riscos de fogo, os de choque, que é aterramento de partes metálicas. Tem requisitos que você retira, por exemplo, se você retirar o aterramento, o inversor não pode ter uma corrente, quando for tocado, maior que 10 mA. Então, tem outras questões importantíssimas também a serem analisadas. Falhas de isolação no array fotovoltaico, que também nós estamos incluindo agora, tentando incluir agora na normatização do Inmetro como obrigatória, que é, se alguém encostar ou tiver alguma falha da isolação dos cabos, a cada partida do inversor, durante cada dia, ele vai verificar a resistência. Se a resistência está muito baixa, tem uma falha de isolação, ele não liga. A outra é a corrente de fuga. O painel fotovoltaico tem uma característica de capacitância parasita, porque ele é uma placa muito grande e todo o frame dele é aterrado. Então, tem uma capacitância parasita para a terra, e por causa da modulação PWM, ele faz correr uma corrente
pelo circuito de aterramento, uma corrente de fuga. Essa corrente de fuga, quando é muito elevada, ela pode provocar choque elétrico e fogo. O problema dessa corrente de fuga é que existe circuito para resolver isso, que se chama DR. Só que o DR, se alguém já teve experiência de tentar ligar um DR numa instalação fotovoltaica, vai ver o que acontece. DR é para 30 mA para safety. Então, chega em 30 mA, o relé desarma. Então, se você ligar no inversor sem transformador, com uma potência razoável, provavelmente ele vai desarmar. Por causa dessa questão, dessa corrente de fuga que tem a ver com a capacitância dos módulos. Então, a solução que se desenvolveu no mundo é colocar internamente no inversor um circuito de detecção de corrente residual, aonde ele permite que a corrente de fuga seja maior que 30 mA, mas caso você faça uma corrente de toque lá no arranjo fotovoltaico, ele detecta uma variação abrupta da corrente de fuga e ele consegue detectar que uma pessoa encostou e desarma o inversor. Então, essas são questões importantes que a gente está tentando colocar. Tá? E aí tem a tensão da alta tensão no array, PV array, quando ele desligar. Aí tem várias soluções, eu falei, a melhor delas seria colocar uma chave dentro de cada módulo com um comando externo, né, que sempre que desligar o sistema, alguém desligar um botão lá na entrada da casa, ele desliga todo o array. Né? Faz um curto-circuito dos módulos, potência zero. Tem questões de riscos de explosão. Se nós trabalharmos com híbrido, explosão em baterias, provocada por bateria de lítio, a gente já viu um celularzinho com um vídeo explodindo, isso vai longe, né? Desbalançamento de células, risco do case, né, ser mal selado. Então, é outro risco que se a gente for trabalhar com inversor com armazenamento, a gente vai ter uma outra demanda para trabalhar com relação a essa questão de colocar, que nem botijão de gás, que talvez se coloque numa área externa, que se der uma explosão ele vai para fora, vai ter que também ter uma direção nesse sentido. Então, alguns exemplos que vocês já viram desse tipo de falha. Né? Então, o que nós temos que colocar dentro do inversor? Aquelas soluções que têm máxima cobertura, por exemplo, o arco CC, a norma que está em construção da IEC diz que a melhor solução é dentro do inversor. A melhor solução técnica, ou quando é a melhor solução técnica, por exemplo, antilhamento, é uma proteção da instalação, não é uma proteção do inversor. Mas a gente coloca dentro do inversor porque é a melhor solução técnica. A gente consegue fazer uma detecção muito melhor no inversor que com o relé de subtensão. E com o que tem o menor custo. Por exemplo, o RCD se coloca dentro do inversor porque ele é muito mais barato do que fazer um circuito externo. Então, esses são os 3 maiores pontos de decisão aonde a gente coloca a solução. Identificar os problemas, identificar o melhor local sob esses 3 aspectos para a gente resolver. Temos questões regulatórias, também de compatibilidade com a lei, de compatibilidade eletromagnética, outros problemas que eu poderia ficar falando aqui por um longo tempo sobre o assunto, né? Questões regulatórias, questões de impacto de variação da rede, que a gente está endereçando em diversas frentes, incluindo normativas para resolver o problema do Inmetro. Mas o que a gente tem que fazer é que inversores que funcionem bem, não somente nas condições de teste, mas nas condições reais, como rede fracas. Tá? Então, a gente tem que trabalhar numa direção de qualidade de produto, tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de durabilidade, para que o equipamento que vocês dizem que vai durar 10 anos, dure 10 anos, e não 2. Né? E garantir que isso realmente... Porque se o produto, numa média geral, todos os produtos duram 2 anos, é um problema para todo mundo. Não é um problema do teu concorrente, é um problema de todo mundo. Porque a tecnologia fica rotulada como não eficiente, ou não, que ela não tem qualidade, não tem durabilidade, e ela acaba perdendo força. Então, nós temos que trabalhar com isso. Tá bom, pessoal? Tinha mais para falar, mas, obviamente, o tempo é curto. Foquei na parte de segurança, que é a parte mais importante aqui. Obrigado, Leandro.